Jesus Cristo, temos o privilégio de estarmos aqui reunidos. Hoje pela manhã o nosso pastor Sérvulo está numa igreja irmã, a Igreja Presbiteriana Moriá, onde foi convidado para pregar nesse culto pela manhã. E com a graça de Deus, domingo que vem estará conosco aqui novamente. Quero chamar você a deixar já o texto da palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 15, os versos de 1 a 18, será o texto da nossa leitura, mas eu vou dividir esse cântico em duas partes. Então nós vamos trabalhar uma parte dele hoje e na próxima oportunidade nós concluímos esse texto. E essa semana, para os irmãos estarem cientes e orando, intercedendo, a família é a de Lucinho, Lúcio, Laísa, temos aí Judá, Fredinho. Então vamos estar orando por essa família querida, pelos seus, e rogar ao Senhor as suas bênçãos também sobre esse lar. Então nós vamos ler esse texto e depois eu quero orar com os irmãos. Êxodo capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles se estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera o temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no nome da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre.
Amém. 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 Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor, colocando nossas vidas e este momento da palavra diante dele. Bendito Deus, nós temos a alegria de poder parar todos os nossos trabalhos, parar todas as nossas atividades e buscar ao Senhor, buscar ouvir a Tua voz. Senhor, o Senhor que guia corações, guia a nossa mente, o Senhor que nos fez. Nós clamamos por Tua graça, ser conosco nesse instante, para que seja a Tua voz que nós ouçamos. E não apenas ouçamos a Tua voz como meros ouvintes, mas que a Tua graça pastoreie o nosso coração para sermos praticantes dela. Que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé. Que toda a atenção esteja na Tua palavra nesse instante, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, hoje eu quero iniciar uma série de exposições com a igreja, qual estarei responsável de trazer os cânticos, ou pelo menos boa parte dos cânticos que estão registrados nas Escrituras. E quando nós começamos a pensar sobre isso, obviamente, o Saltério, o livro dos Salmos, foi a primeira opção. Vamos expor o livro dos Salmos. E não recuamos por causa do tamanho da tarefa. Nós, na verdade, redirecionamos a nossa atenção para conduzir a nossa mente a notarmos que as Sagradas Escrituras, elas estão cheias de cânticos que nós podemos chamar de cânticos escriturísticos. Cânticos da Bíblia, dos quais foram escritos para eras específicas, mas que numa teologia bíblica reformada, centrada nas Sagradas Escrituras, progressiva, orgânica, ela nos mostra que todos esses cânticos, em primeira ou última instância, eles estão nos conduzindo a louvar o Cordeiro. E a gente vê isso e vamos caminhar por alguns desses cânticos e não poderíamos começar fora ou antes de olhar o cântico que primeiro foi registrado nas Escrituras, o de Moisés. A primeira vez que um cântico foi posto, nós temos aqui uma literatura poética em meio a um livro, um gênero que é majoritariamente narrativo, que está contando histórias. E se nós percebermos na história da igreja, nós vamos perceber que momentos específicos Deus levou e inspirou os seus servos a proferirem esses cânticos, orações, proclamações, para que o povo de Deus então pudesse expressar com boa teologia, a teologia do Espírito de Deus, aquilo que concerne a pessoa de Deus, os atos de Deus e aquilo que nós esperamos que aconteça no final de todas as coisas através do nosso Cristo. Então, nós temos aqui uma literatura poética fora dos Salmos e vamos ver um pouco disso. Muitos dos cânticos, eles tornaram-se parte da regular das orações da igreja ao longo da história. O Cântico de Moisés, por exemplo, ele era cantado regularmente na liturgia do Templo de Jerusalém. E se nós olharmos, por exemplo, para a tradição do Oriente cristão, os cânticos do Antigo Testamento foram elaborados em belas composições musicais. Os cânticos do Antigo Testamento, eles foram cantados, por exemplo, no tempo de Jesus. Vários dos cânticos
já eram usados regularmente pelos judeus piedosos que temiam ao Senhor, seja em suas devoções particulares, seja no serviço do templo ou já posteriormente nas sinagogas. E o cântico de Moisés era usado no serviço do templo. Pode também ter sido um cântico utilizado pela igreja do Novo Testamento, visto que o livro de Apocalipse menciona o uso do cântico de Moisés. E nós precisamos, ao ler a literatura apocalíptica de João, lembrar que João está usando elementos nas suas visões, no registro das suas visões, elementos que estavam ali dispostos a ele. E uma das coisas que João menciona é o cântico de Moisés, e fala que esse cântico de Moisés também é o cântico do Cordeiro, lá em Apocalipse 3, no culto celestial. A tradição presbiteriana escocesa também possuía uma vasta coletânea de cânticos do Antigo Testamento, fazendo paráfrases que eram conhecidas como paráfrases escocesas. Um exemplo disso é pegar a porção das Sagradas Escrituras, em que, por exemplo, foi utilizada como oração, e tornar isso um cântico, para que a igreja pudesse, então, entoar louvores enquanto ora e enquanto ora louvasse ao Senhor. Um exemplo disso é o texto de Gênesis 28, que é a oração de Jacó, que era chamada de o Deus de Betel. Outra ocasião que também se tornou um cântico é o texto de Isaías 26, de 1 a 7, que ficou conhecido a partir da tradição escocesa por quão gloriosos são os átrios de Sião. Então nós vemos que nessa coletânea e também nesse caminho em que a igreja, ao longo do tempo, vem fazendo, ela olha para os cânticos da literatura sapiencial do Antigo Testamento e olha para os livros, como por exemplo de Davi, um profeta, e cantava as Escrituras. Esses cânticos, eles repetem de maneira profunda, mas também exaustiva, não no sentido de canseira, mas exaustiva no sentido de, dentro da nossa necessidade de que se repita os atributos de Deus, os feitos de Deus em sua criação, na sua história da redenção, bem como esses cânticos, essas orações falam e cantam da esperança messiânica. Por isso, olhando dessa maneira, eu quero pensar com os irmãos, olhando para o cântico de Moisés, propor o seguinte tema: cantando a vitória de Cristo. E como falei, nós vamos fazer isso dividido. Eu quero então perceber com os irmãos, do verso 1 ao 12, o que esse cântico nos estimula, o que esse cântico nos faz ver, o que esse cântico nos chama a cantar, a orar, tanto particularmente, mas comunitariamente. Então nós vamos perceber aqui uma celebração ao majestoso poder do Senhor que salva o seu povo. Olhe comigo que os versos de 1 a 3 nos mostra. Diz assim: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E disseram: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. O cântico aqui, ele inicia afirmando especialmente quem Deus é
para o seu povo. E ele faz menção a esse Deus numa perspectiva da aliança. Olha que interessante. Ele já canta que este é o meu Deus, porque lá no início, quando Deus chama Moisés para o seu ministério, Deus fala que ele é o povo de Israel. Ele é o Deus do povo de Israel. E aqui Moisés já entende isso e canta isso. Este é o meu Deus. E ele diz assim, ele é o Deus de meu pai. O povo de Deus estava então proclamando em canção o Deus que eles estavam conhecendo. E é importante nós notarmos isso, porque Israel precisava desse conhecimento de Deus. Pois há muito estavam expostos aos falsos deuses egípcios e oprimidos pela tirania de um Deus homem, Faraó. Abra o texto da palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo 6. Note o que Deus fala nos versos 2 a 9. Isso aqui é Deus falando a Moisés na promessa de livrar os israelitas. No verso 2, ele diz assim, falou mais Deus a Moisés. Ele disse, eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã e em que habitaram como peregrinos. Olha como continua no verso 5. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam. E me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas do Egito, e os livrarei da sua servidão. E vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel. Mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da sua dura escravidão. Vejamos então que Israel precisava do conhecimento de Deus. E esse cântico aqui está exaltando quem Deus é, porque esse povo estava conhecendo ao Senhor. Era nesse momento em que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, estava se tornando o Deus desse povo que, por mais de 400 anos, foi escravizado, foi conduzido à escravidão, melhor dizendo, e viveu influenciado por uma cultura que não era a cultura dos seus pais. E aqui eles estão dizendo, ele é o Deus de meu pai. Eles estão conhecendo esse Deus. Levítico 18 nos fala de uma ordem que o Senhor está tratando com esse povo que ele está preparando para entrar na terra prometida. E ele mostra exatamente afirmando aquilo que o povo de Israel precisava deixar. Ele diz assim, a partir do verso 2, eu sou o Senhor vosso Deus, não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andarei nos seus estatutos. E o Senhor vai falar que eles devem então cumprir
os estatutos do Senhor, guardar os juízos do Senhor, porque ele é o Senhor que se apresentou aos seus pais, que se apresentou, se fez conhecido, se revelou a Moisés como um libertador. Esse cântico de Moisés, ele não ecoou até o Antigo Testamento apenas, mas ele esteve em outros cânticos do Antigo Testamento. Lemos aqui em oração o Salmo 118, e no verso 14, o salmista diz exatamente o que Moisés canta no verso 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque ele me salvou. Isaías também canta isso, e lemos na nossa liturgia. No verso 2 do capítulo 12, ele diz: eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Mas, querida igreja, os nossos irmãos do Novo Testamento, muito possivelmente, estavam cantando esse cântico também. Como vimos em Apocalipse, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Mas veja, o cântico que está sendo cantado no Novo Testamento, o cântico que está sendo expresso ali na revelação de Apocalipse, é um cântico que está sendo cantado nos céus. E nós podemos então perceber que, especialmente, o que leva a igreja a cantar é ela conhecer quem o Senhor é. E por isso, Moisés fala da força do Senhor. O Deus que esse povo ainda não conhecia. O povo de Deus passa a conhecer o Senhor e conhece ele como a sua força. O povo de Deus o conheceu e passou então a depender de Deus para ser forte. O povo redimido pelo braço forte do Senhor. Isso é a igreja de Cristo aqui do Antigo Testamento. A que está sendo revelada, a quem está sendo revelada as Sagradas Escrituras. A quem está sendo revelado esse braço forte do Senhor. Mas eles também cantam que o Senhor é o meu cântico. Olha que interessante isso. O povo de Deus o conheceu e por isso passou a compor, passou a cantar, passou a orar apenas sobre quem Deus é e o que ele faz. Esse povo estava num momento da história sendo transformado em um povo do Senhor, com as características da igreja, mesmo que ainda de maneira inicial, muito embrionária, encapsulada, mas era a igreja de Cristo, conhecendo quem é o Senhor e por isso se tornando ele o motivo do cântico da igreja. Desde sempre, o propósito do Senhor era ser conhecido, não apenas pelo seu povo, mas ser conhecido por toda a terra. Quando nós olhamos para o texto do próprio livro de Êxodo, nós vemos um refrão sendo entoado em toda a história da libertação de Israel. Para que saibais que eu sou o Senhor. Como, por exemplo, está lá em Êxodo 10. É o Senhor falando. Veja, o meu propósito em tudo isso é para que vocês, que eu chamo de meu povo, e que eu digo que eu sou o Senhor de vocês, vocês saibam quem eu sou. Mas ele também tem o propósito de que os povos, além de Israel, além da igreja, soubessem que ele é o Senhor. E como está, por exemplo, registrado em Êxodo 7:5, no livro também de Êxodo, no capítulo 14, nós vemos Deus falando: saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Esse é um refrão que
o profeta Ezequiel também vai utilizar. Você vai ver que é algo que Ezequiel fala e repete diversas vezes durante todo o seu livro. Saberão que eu sou o Senhor. Portanto, conhecendo mais de Deus, a igreja chega às mesmas conclusões de Moisés em seu canto. Uma delas é que conhecer a Deus nos leva a proclamar para nós mesmos quem Deus é. É um cântico em que, quando Moisés o afirma, quando o povo canta e se junta em refrão com Moisés, em primeira instância, eles estão afirmando para o seu próprio coração: esse é o Deus que eu conheço. Conhecer a Deus também nos livra de uma autoexaltação, do louvor a nós mesmos, daquele orgulho edênico do qual nós custamos nos livrar. E que só pela graça de Cristo nós podemos conhecer. Mas também nós podemos nos juntar como igreja ao cântico de Moisés, que foi cantado no Antigo Testamento, possivelmente no Novo Testamento, mas certamente é cantado nos céus, para cantar sobre quem Deus é. E isso leva os santos a proclamarem uns para os outros e para o mundo sobre quem é o Deus vivo e verdadeiro. Então, quando nós cantamos sobre quem Deus é, em conformidade com o cântico de Moisés, nós estamos cantando para o nosso próprio coração. Nós estamos cantando para o nosso coração, mostrando e relembrando quem Deus é. Mas nós também, ao fazermos isso, livramos o nosso próprio coração da autoexaltação. É uma maneira de nos humilharmos, reconhecer quem Deus é. E dessa feita também proclamamos para o mundo sobre quem é o Deus vivo e verdadeiro. Dos versos 4 ao 12, nós vamos ver o cântico afirmando o que Deus faz. E nós vamos notar aqui que há elementos que nos faz perceber que o principal motivo desse canto, sendo a exaltação de Deus, mas vendo o que Deus faz, é como que Deus ele derrota todos os inimigos da igreja. Então está sendo cantado aqui como que na sua obra de redenção, o Senhor, ele destrói os inimigos da igreja. O cântico da igreja, ele exalta, então, o poder, a justiça e o juízo de Deus sobre os inimigos da igreja. Nós, quando cantamos aquilo que as Sagradas Escrituras nos revela, e ela nos revela essa obra messiânica, e que aqui, em uma história, em um cântico, está de maneira resumida aquilo que é a história da salvação. E nós vemos o Senhor sendo exaltado naquilo que ele faz. Moisés quer que o povo de Deus deposite sua confiança no Senhor ante a perseguição. Acabou de acontecer, eles estão recém-cruzados do Mar Vermelho, eles viram obras gigantescas acontecendo. E como em situações em que em poucos segundos grandes coisas acontecem, a sua cabeça fica atordoada, você nem sabe, e você tem que falar da mesma coisa várias vezes para ver se você entende o que realmente aconteceu. Às vezes isso acontece num acidente de carro, por exemplo, em que ninguém se machuca e você para lá e para assim e diz: espera aí, o que aconteceu? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui com esse povo. Eles acabaram de ver o mar aberto, eles passaram a pé enxuto. E não só isso,
aqueles que estavam no encalço deles, estavam agora na praia, mortos, com seus cavalos, seus carros e os cavaleiros. Moisés está aqui exaltando o nome do Senhor, que destrói os perseguidores. A música bíblica, ela registra na história e perpetua o conhecimento da capacidade divina, fazendo com que as outras gerações possam conhecer a história de Deus, a sua história da salvação, sobre o que Deus faz. E quando olhamos de maneira especial para o verso 7 e 11, nós vemos o cântico desafiando todos os deuses e ídolos de qualquer tempo. Olhe de novo para mim, comigo, o verso 11, que diz assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Veja que o cântico, ele está fazendo uso de perguntas retóricas. Ele já cantou quem faz isso, ele já afirmou quem faz isso, ele já afirmou quem é o Deus vivo e verdadeiro. Ele já afirmou e demonstrou com aquilo que havia acabado de acontecer. Por isso, o cântico proclama a verdade de que Deus não há entre os deuses nenhum Deus como o Senhor. Ele faz isso concluindo essa parte, pondo em xeque todos os deuses e ídolos frente a quem o Senhor é e o que ele faz. Por isso, querida igreja, quando nós exaltamos o Senhor, quando cânticos e orações das Escrituras permeiam o nosso dia, quando nós falamos e cantamos aquilo que as próprias Escrituras já afirmam sobre quem Deus é e o que ele faz, nós também estamos combatendo toda idolatria, todo falso Deus que se posta diante de nós em nossa geração. E há uma teologia aqui que nós não podemos perder de vista do cântico. E eu quero perceber ela, primeiro, notando com os irmãos aquilo que irmãos do passado já afirmaram olhando para esse texto. No comentário de Gill, ele faz algumas percepções que nós não podemos perder de vista. Ele fala que nesse cântico de Moisés, o compositor, esse que teve um papel de libertador do povo de Israel, sendo um tipo de Cristo e um tipo de redentor de sua igreja, ele então nos faz perceber que o cântico fala de um Israel espiritual, de um Deus que é redimido, de um povo que é redimido por Cristo. Ele então também nos faz ver que mais à frente é afirmado que Cristo, o anjo do Senhor, que foi adiante dos israelitas através do Mar Vermelho e lutou por eles, é a principal pessoa envolvida nessa trama, e que o cântico exalta, celebra e é dirigido a ele. Matthew Henry, olhando para esse texto, ele também diz que esse cântico é considerado típico e profético da destruição final dos inimigos da igreja. Oliphant também, olhando para esse texto, ele faz uma teologia bíblica que nós não podemos perder ao lermos e ao cantarmos os cânticos das Escrituras. Ele diz, quando estamos cantando esse cântico de Êxodo, nós percebemos que ele é um cântico de vitória entoado pelos filhos de Israel.
um cântico de ação de graças pela passagem de Cristo da morte para a vida. E que os irmãos do Novo Testamento viam a travessia do Mar Vermelho como um prenúncio da morte e ressurreição de Cristo. Eles compreendiam esse texto como uma celebração do seu próprio batismo, pelo qual eles mesmos haviam passado pelas águas e haviam sido unidos a Cristo em sua morte e ressurreição, como vemos o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, de 1 a 2, falando desse momento da história. Esse cântico, ele é, na perspectiva de Oliphant, particularmente apropriado para o dia do Senhor, visto que ele celebra semanalmente a ressurreição de Cristo. Para os nossos irmãos do Antigo Testamento, nós vemos esse cântico como que ainda expressando aquilo que é a sombra daquilo que havia de vir e de acontecer plenamente. Nós vemos na história de Israel, de José a Moisés, Deus está executando os seus propósitos redentivos para além das pessoas e épocas específicas. Há aqui, por trás, nesse pano de fundo, a batalha do Deus Faraó contra o Deus de Jacó. E isso, na história da redenção, foi se desdobrando. E aqui nós temos um povo que está eleito pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, mas que está sendo libertado da escravidão. E nós podemos também, ao olharmos para trás, ver que a perseguição que aqui o povo de Deus estava passando não era uma perseguição de uma nação, mas na história da redenção é uma tentativa de impedir a expansão da glória de Deus. Veja que Moisés nota isso quando ele olha para o verso, quando nós olhamos para o verso 9, e na sua música ele canta: o inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Quando nós vemos na história da redenção, vemos Satanás no Éden, com a sua mentira devastadora, provocando uma rebelião do povo de Deus contra o próprio Deus, tentando impedir o curso da história para a glória de Deus. Mas quando nós vemos a história do povo de Deus no Egito, Faraó no Egito é utilizado pelo próprio Satanás com esse mesmo propósito. Olhem no início da história, o infanticídio hebreu. A tentativa era para que parasse de se propagar aquele povo. E quando se tenta fazer um controle de natalidade, matando todos os bebês meninos, o que vai acontecer numa próxima geração? Não haverá mais famílias. E o Redentor também não viria. Mas nós vemos isso acontecendo também em outros momentos da história. Contudo, em todas as ocasiões que a igreja foi perseguida, em Cristo, ela foi vitoriosa. Mas para os nossos irmãos do Novo Testamento, eles olham para esses textos, eles olham para um cântico como esse, como fala lá no texto de Hebreus, que nos diz que Moisés, pela fé, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Em outras palavras, Moisés, ao olhar para o que estava acontecendo no seu tempo, ele estava vendo uma parte da história da redenção em Cristo, o Messias. Moisés era um tipo, uma sombra apontando para Cristo, o real e perfeito e pleno Redentor da igreja celestial. Os filhos de Israel, então, eles, para os irmãos do Novo Testamento, e assim para nós também, eles prefiguram essa igreja que, redimida pelo Cordeiro, vive para o louvor de Cristo. Egito
terra da servidão é o símbolo da escravidão do pecado. E a libertação do domínio do Egito representa para os crentes do Novo Testamento a libertação do pecado, da morte e das obras de Satanás. Dessa forma, eu quero então pensar com os irmãos em algumas lições práticas que nós não podemos perder de vista ao cantarmos um cântico como esse, ao orarmos um cântico como esse, ao aprendermos sobre a revelação do nosso Deus num cântico como esse. A primeira coisa que eu quero chamar você a perceber é que eu e você devemos crer que Deus é o libertador da sua igreja, da escravidão do pecado, do sistema caído deste mundo ao qual nós estamos sujeitos ainda e do domínio de Satanás. Por isso, queridos irmãos, a primeira coisa que eu e você devemos notar, como os nossos irmãos antigos, é que quando um cântico está sendo entoado, como esse de Moisés, nós estamos louvando a vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e sobre o sistema desse mundo que está no domínio de Satanás. Mas também devemos crer que o Senhor é a nossa força e exultação. Eu quero chamar você a crer nisso, porque o Senhor não é a força que nos falta. Preste bem atenção nisso aqui. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da guerra. Por isso, igreja, toda a força que você precisa vem do Senhor, bem como a minha vitória, a sua vitória, a vitória da igreja vem dele. Isso quer dizer que eu e você não temos uma parte da nossa vida onde nós vivemos com a força do nosso braço. Ou seja, o seu trabalho, o cuidado da sua família. Isso não está fora do escopo da necessidade que eu e você temos de sermos supridos da força do Senhor. Não podemos dividir a nossa vida. Devemos olhar toda a nossa vida sendo guiada com a força do nosso Senhor. E nós percebemos também que há uma necessidade de crermos que o Senhor, sendo a nossa força e exultação, Ele não é apenas a alegria em momentos da vida. Como, por exemplo, você pode se alegrar mais no Senhor em situações específicas, onde você vem para um culto, onde você no seu momento específico de devocional. Não. Uma vida inteira de exultação, primeiro sabendo quem Deus é, e também, em conjunto com isso, vendo o que Deus faz, nos leva a termos uma vida verdadeiramente de exultação diante do Senhor. Não apenas quando grandes coisas acontecem. Sim, quando grandes coisas acontecem, você deve ter ações de graças. Mas para que eu e você não sejamos como o povo de Israel, que oscilava em momentos de fé e em momentos de profunda tristeza e amargura, sendo guiado pelo seu orgulho, eu e você precisamos entender que essa alegria que Cristo conquistou para nós na cruz, ela não é uma alegria para momentos específicos da vida. É para que eu e você desfrutamos de quem Ele é e do que Ele faz a todo instante. E para isso eu e você precisamos, por exemplo, fazer uso das promessas de Cristo para nos mantermos sempre exultantes. São textos, queridos irmãos, que eu e você devemos ter bem relacionados, bem listados em nossa mente, em nosso coração. Textos como o que Cristo proferiu em João 14, dizendo que
vai preparar lugar para nós. Textos como: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Textos como de Filipenses, que nos chama a lembrar que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Textos como de Lucas, que diz: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino. Textos como o de João, quando Cristo fala: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez a lista ela poderia ser muito mais extensa, mas o que eu quero aqui, meu ponto aqui com vocês, irmãos, é que nós devemos ter as promessas do nosso Cristo bem estabelecidas, para que nós exultemos na força do Senhor, nos alegremos na presença do Senhor, não só em momentos da nossa vida, mas que mesmo que passemos por tribulações, por momentos de lamentação, nós o façamos como os homens piedosos das Sagradas Escrituras, que se lamentaram, que se entristeceram na presença do Senhor, para que o meu e o seu coração seja tomado pelas Escrituras e guiado por ela. Os cânticos das Escrituras, eles servem para manter nossa memória viva naquilo que nos pode encher de esperança. Mas eu quero então finalizar apenas com mais uma lição que eu consigo enxergar aqui e quero compartilhar com você. Há algo que nós devemos sentir aqui, que eu mencionei, mas que eu quero ampliar um pouco mais. Eu e você devemos nos sentir alegres na vitória de Cristo sobre os nossos inimigos. Esse é o papel principal desse cântico aqui. Nos fazer verdadeiramente exultantes nesse mundo. Nesse mundo que o Senhor já nos libertou dele, mas nesse mundo que nós estamos peregrinando para irmos até o local que ele nos preparou. E eu quero chamar você a se alegrar em Cristo, com base nas próprias Escrituras. Eu e você nos alegrarmos na vitória de Cristo, o Cristo que venceu o pecado que está em seus membros. Cristo já venceu esse pecado que você mesmo vê e não consegue dar conta dele. Como ouvi recentemente um pastor dizendo, ao ler um estudo e dizendo assim: esse aqui é o meu pecado que eu já luto desde que eu me entendo por crente. Sabe, esse pecado que é difícil, que volta e meia quando você vira, você já está cometendo ele. Deixa eu dizer a você, alegre-se, Cristo já tem a vitória sobre esse pecado. Lá está Cristo. É Ele quem vai lhe ensinar a olhar para esses pecados que estão levando seu corpo, seu coração a se desviar dele. Lembre-se, Cristo já venceu esse pecado. Por isso, querido irmão, quando você pecar, não se volte para o seu pecado. Quando você pecar, não se volte para qualquer um outro. Volte-se para aquele que já venceu o seu pecado. Volte-se para Cristo. Ele é vitorioso sobre o nosso pecado. Mas eu também tenho em lembrança aquilo que Cristo disse para os seus discípulos em João 15. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse sistema que eu e você estamos inseridos e que em qualquer lugar da terra, querido irmão. Pensa aí num lugar onde a vida é boa. Onde as pessoas com 30 anos já conquistam tudo o que elas desejavam. Um bom carro,
um bom lugar para morar, onde elas já chegaram às vezes até no pico da sua carreira profissional, porque já não tem mais para onde ir. Pense nesse lugar. Esse lugar está afundado na depravação do pecado deste mundo. E é nessas circunstâncias que muitas pessoas, inclusive, tiram as suas vidas, demonstrando para nós e nos lembrando que esse mundo está caído, quebrado, e ele já foi vencido pelo nosso Cristo. Todos os efeitos que eu e você ainda temos sofrido por estarmos neste mundo, deixa eu dizer a você, Cristo já venceu. Esse sistema que você, quando olha para um lado e pensa assim, não vai dar certo. Quando você olha para o outro lado, diz assim, também não vai dar certo. Porque o certo, queridos irmãos, de Cristo é o que Ele está preparando para nós na eternidade. Por isso, quando você olhar para esse mundo, lembre-se, Cristo já venceu o mundo. Tenha bom ânimo. É mais ou menos assim, sofra sorrindo. Como tem irmãs aqui que sofrem, mas quando você vai conversar com ela, ela tá sorrindo. Está passando por aperto em casa, mas está sorrindo. Glória a Deus, é porque ela sabe que Cristo, Ele não perdeu o controle, mesmo quando esse mundo está caótico e sem controle. Mas isso também nos faz lembrar que Cristo venceu a morte. Ou seja, aquilo que nos separa de nós mesmos. A separação do nosso espírito, do nosso corpo. Aquilo que nos separa uns dos outros. Aquilo que seria a nossa separação eterna de Deus. A palavra de Deus zomba da morte. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, nós vemos Cristo sendo exaltado. Quando Paulo diz assim, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, igreja, não temamos a morte. Não temamos, porque o sofrimento dela é temporário para aqueles que estão libertos em Cristo Jesus. Se todas as Escrituras dizem respeito a Cristo, sua obra e seus atributos revelados, tudo que cantarmos das Escrituras deve então expressar sentimentos sobre quem Cristo é e o que Ele faz. Desta feita, nós vamos conhecer os cânticos das Escrituras, expondo um a um. Vamos cantá-los, vamos orá-los, mas vamos fazer isso como formas de conhecermos mais o nosso Deus, de fortalecermos mais a nossa fé e proclamarmos sobre a beleza, a profundidade, sobre a largueza da palavra de Deus, daquele que nos salvou. Se você, nessa manhã, é alguém que se reconhece, se percebe como alguém que não é liberto dessas amarras, olhe para esse cântico que nós estamos aqui explicando, que estamos meditando como um encorajamento para que você corra para aquele que já venceu todos os inimigos da tua alma. Vá até Cristo, entregue a Ele o seu coração, porque somente em Cristo há vitória. Por isso, siga Cristo. Busque a Cristo. Desta forma, eu quero,
passar para o momento em que vamos cear. Vamos então preparar o nosso coração para usufruirmos daquilo que nos lembra e nos traz à memória a vida